mundo está a passar por uma transformação digital muito estranha e muita gente não está a perceber o que está a acontecer. E notei que a maioria das pessoas está a perder jobs e a outra maioria nem está a apanhar jobs. E as pessoas não estão a saber porquê. Mas é uma coisa muito simples que tem acontecido. Acontece que estamos a ter muitos formados, ou estamos a ter muitas pessoas a serem formadas, mas em contrapartida existem poucos empregos ou poucos trabalhos. Na verdade, trabalhos são muitos, mas existem poucos empregos atualmente no país e muita gente não está a saber lidar com isso. Mas o engraçado é que eu tentei alertar várias vezes, só que para as pessoas mais próximas, só que ninguém me deu ouvidos. E agora estamos a passar por essa situação e ninguém está a saber explicar o que está a acontecer, mas eu sei exatamente o que está a acontecer porque eu avisei antes. Podemos voltar para 2017, que foi o ano que eu larguei a faculdade. E no ano em que eu larguei a faculdade, muita gente não entendeu porquê, mas eu estava a prever o que está praticamente a acontecer agora. Em 2017 eu parei a faculdade, estava no terceiro ano na Unitiva. E não foi uma coisa planejada, eu não planejei parar, tipo estudar primeiro ano, segundo ano, terceiro e chegar a parar no terceiro ano, não. As coisas foram ganhando outro rumo e eu fui forçado a parar a faculdade. Como é que eu fui forçado? Eu fui forçado a parar a faculdade por causa de uma adversidade. Eu estava a estudar normalmente e um dia desse recebi um telefonema do meu primo. Meu primo vivia em Chibouto, mesmo agora está a viver em Chibouto. E ele me ligou a dizer que meu pai foi preso. E eu perguntei por que ele foi preso. Ele disse que o carro dele se estragou, tipo, o caminhão dele se estragou no meio da estrada, por aí volta de 18 ou 19 horas, tipo, já era quase noite. E decidiram deixar o carro para dia seguinte. Vamos consertar dia seguinte esse carro. E dia seguinte, quando voltaram, encontraram o carro, tipo, o carro batido por trás. Já que era um caminhão, veio uma carrinha, tipo um carro mais pequeno, bateu por detrás, vinha a alta velocidade. E houve três óbitos, que acabou foi o motorista. Então, como meu pai era o dono do carro que foi batido e o carro estragou-se no meio da estrada e tal, então ele foi responsabilizado e foi preso. E para ele sair da cadeia, os amigos dele e alguns membros da família tiveram que juntar dinheiro para pagar a fiança. E pagaram fiança e foi um valor meio assim, malta 200 e tal mil meticais por aí. Então, conseguiram juntar o dinheiro, ele saiu. E quando ele saiu, um dia depois, entram assaltantes em casa. Após que os assaltantes apareceram porque ouviram que ele pagou muito dinheiro para sair, então eles deduziram, esse gajo tem dinheiro. Então vieram em casa, amarraram meus pais, meus irmãos, todos, enquanto eu estava lá em Maputo a estudar. Aconteceu isso tudo enquanto eu estava a estudar. Então meu pai foi preso. Dia seguinte, um dia depois, entram assaltantes. E isso tudo estão a contar ao telefone. Então quando me contaram isso, foi quando eu banquei bem e comecei a analisar minha trajetória desde o primeiro ano até o terceiro ano. Foi quando eu assumi, porque eu já havia notado que, na verdade, o que nós pensamos que acontece na faculdade não é. Na maioria das vezes nas faculdades não se estuda muito.
pelo menos na faculdade em que eu estive, não estava-se a estudar nada, estava-se a cabular, estava-se a pagar docentes, era tipo uma coisa normal pagar docente. Então isso aí vinha me incomodando há bastante tempo. Então quando isso tudo aconteceu, tipo essa coisa de acidente, ser preso, de repente assaltantes, isso me pôs a pensar, like, ok, afinal o que é que eu quero da minha vida, porque o que está a acontecer agora não é normal. Meu pai foi preso, mas imagina lá se tivesse acontecido algo pior. Meu pai é o único que mete comida em casa. Eu sou o filho mais velho que está na faculdade. E a faculdade naquele momento não estava a me entrar. E eu comecei a imaginar o meu futuro, like, ok, se acontecesse algo pior, como é que seria o resto? Like, foi quando eu disse, não, essa carreira aqui que eu estou a seguir, eu nem gosto, não está a entrar nem nada. Então eu tenho que começar a procurar uma coisa diferente que vai me garantir eu estar bem na vida, sem depender de diploma. Então foi quando eu comecei já a explorar outras áreas. Então na época acabavam de me comprar um novo laptop, era um pouco mais potente. Então foi quando eu comecei a explorar alguns softwares, que nem software para fazer instrumental, porque na época eu me perguntei, like, ok, o que é que eu gosto de fazer? Na época eu nem tinha resposta, like, o que é que eu gosto de fazer? Eu não sabia o que é que eu gostava de fazer. Então eu prestei atenção para a maneira como eu gastava o meu tempo. Foi quando eu percebi que eu gasto a maior parte do meu tempo a ouvir música, like, quando eu vou para a escola eu coloco auriculares. Quando o docente não está na sala eu estou a escutar música nos auriculares e estou a acompanhar a letra. Então eu percebi que tudo gira em volta da música, e as pessoas que eu admirava faziam música, que nem Future, Metro Boomin. Então foi quando eu decidi fazer instrumentais. Eu fiz instrumentais de música. Vou fazer instrumentais, comecei a perceber como é que a indústria da música funciona. Então eu percebi que na verdade é um dos ramos que você pode se dar bem sem precisar ter diploma. Basta ser bom. Então foi por isso que eu depois me foquei em produzir instrumentais. Aí era a escola, isso tudo. E depois disso comecei a explorar produção de vídeos, like gravação, edição. Comecei a explorar todos os softwares. Foi quando a minha mente começou a se abrir ainda mais. Depois disso aí foi quando eu comecei a explorar programação, graças a um brother aí que me apresentou um pouco o básico, né, da programação. Então eu comecei já a aprofundar mais um pouco. Foi quando eu percebi que na verdade aqui existem muitas coisas que eu posso fazer, mas em contrapartida eu não tenho tempo para fazer essas coisas ao mesmo tempo. Foi quando eu decidi sacrificar alguns dias, like, eu já não ia sempre à faculdade. E já que eu não ia sempre à faculdade, eu mergulhava tipo o dia todo, até ficava madrugada só a explorar aquelas novas áreas que eu estava a explorar. Então chegou uma fase em que, quando eu ia à faculdade, eu chegava lá na faculdade, não aparecia nenhum docente. Se aparecia docente, não estudava, tipo, ele não dava aulas, só chegava, falava uma outra coisa, depois ia embora. E ficávamos o resto do dia a bater papo, a fazer tempo para carrinhas, para chegar a hora de ir para casa, né? Tipo, subir carrinha e ir para casa. Então eu vi que, ok, na verdade eu quando vou à faculdade eu ia gastar meu tempo, nem fazemos nada. E esse tempo aí eu podia gastar, ok, podia usar esse tempo para aprender ainda mais o que eu estava curioso para aprender. Então foi quando eu decidi parar de ir à escola, like, ok, eu não é de aguentar isso aqui, porque todos os dias estamos a ir à faculdade, não estamos a fazer nada, e na maioria das vezes só está-se a pagar docente para passar, está-se a cabelar muito. Então foi quando eu decidi, like, ok, para mim chega, vou parar isto aqui, mano, não vou dizer a ninguém lá em casa que eu parei a faculdade. Então, parei a faculdade e em dezembro já chegou a hora de ir para casa. Quando cheguei em casa, expliquei ao meu pai, like, ok, eu parei a faculdade, porque ele veio tipo me perguntar como é que foi a escola. Eu disse, pacote, eu parei a faculdade, mas
Não parei a faculdade só para sentar. Eu parei a faculdade para explorar outras coisas que podem me colocar bem na vida sem precisar de diploma. Então foi quando eu tirei meu telefone na época. Não era telefone, era um computador. Tirei meu computador e mostrei o vídeo ao meu pai que eu havia editado. Lá que eu produzi o vídeo do meu brado a dançar. Tipo, é um gajo que tramava muito de dançar músicas de Chris Brown e tal. Então ele mostrou um vídeo que eu chutei com o meu iPhone SE nos times e editei no Premiere Pro, tipo software de edição de vídeos. E ele gostou, por acaso. Ele disse, sabe, eu gostei desse vídeo, e se você precisar de material eu posso te patrocinar, se for possível. Então eu fiquei logo, ok, meu pai entendeu e tudo mais. Meu pai depois saiu para a rotina normal dele. Só que ele volta uma semana depois de ter ouvido opiniões dos amigos e tal, porque ele com certeza comentou. Ele volta uma semana depois, diz nada. Eu não entendi nada do que você me disse, e para eu não te atirar com qualquer coisa aqui, porque eu estou muito frustrado, pega as tuas coisas e vai embora. Então foi quando eu peguei minhas coisas, fui viver em casa da minha tia, que é a irmã dele. Vivi lá por umas semanas e era dezembro, aquela festa toda de dezembro e tal. Então meu outro tio veio para discutir esse assunto depois se reuniram meus tios todos e foram para a casa da minha tia para falar comigo, para saber bem o que se passa, porque que eu parei a faculdade. Foi quando eu lhes expliquei, like Joe, eu na verdade parei a faculdade porque não dá a estudar nada. E eu parei porque quero me focar em outras áreas. Só estou a pedir que me deem 1 ano, ao invés de pagarem faculdade, paguem lá as ferramentas que eu preciso para criar o que eu quero criar. Porque eu só precisava de câmera, microfone, laptop já tinha. Então eles negaram. Disseram, não, volta lá para a escola. Isso aí que você quer, vamos ver depois. Volta lá. Eu disse, nada, vocês não estão a perceber. As coisas vão piorar nos próximos anos. Então eu preciso de 1 ano pelo menos para me preparar para quando as coisas piorarem. Eles disseram, não, mesmo se piorarem, não é você que paga a faculdade e tal, volta lá para a escola, vai lá pedir desculpas, esquece lá isso aí e tal. Eu me lembro de que nesse dia até minhas lágrimas caíram enquanto eu falava, tentava justificar, né? Eu disse, vocês não estão a perceber, as coisas vão piorar. Porque naquela época era, tipo, uma crise estava a vir naquela época. Eu havia lido um artigo na internet que dizia que depois eu estava a procurar formas de ficar rico, né? Então eu vi um artigo que dizia que para você ficar rico é só aproveitar as crises mundiais que acontecem de 10 em 10 anos. Então, numa crise, as ações das maiores empresas do mundo costumam cair. Então, quando caem, é o momento oportuno para você comprar. Então, aquilo ali ficou muito na minha cabeça. E quando eu fiz os cálculos, a última crise mundial havia acontecido em 2008, quando houve manifestações, andavam a queimar pneus, ainda me lembro bem, era puto, mas ainda me lembro bem. Então, quando eu fiz os cálculos, 2008, estávamos em 2017. Então, quer dizer que 2018 ou 2019 podia acontecer algo, estaria a haver uma crise. Então foi quando eu tentei lhes fazer perceber, tipo, as coisas vão piorar, eles não acreditaram. Então eu acabei desistindo lá, ok, deixa lá eu voltar, só porque vocês querem, mas não porque eu quero, voltar para terminar essas coisas de faculdade. Então eu depois voltei para a faculdade. Então quando voltei para a faculdade, como eu havia parado em 2017, no segundo semestre, então quando voltei em 2018 já, entrei logo no primeiro semestre já do 4º ano. Tínhamos por aí 6 cadeiras. Eu bati todas as cadeiras, depois dispensei 4 cadeiras e só fiz exame de 1 cadeira, de 2 cadeiras. E passei o exame também.
Só que eu perdi uma viagem que tínhamos para Tete, que eu estava a fazer geologia, tínhamos uma viagem de campo para Tete. Então eu perdi a viagem para Tete e meus pais pensaram que ok, eu deixei de propósito e tal, então cagaram para mim, like, disseram se vira, nós já não entramos nisso tudo. Então quando me disseram isso, na época eu havia já começado a adotar uma rotina de acordar muito cedo para, tipo, eu acordava às 4, praticava as minhas habilidades, like fazer beats, produzir vídeos e também aprender sobre o mercado financeiro, porque era uma coisa que eu havia colocado na minha lista, like, ok, como os meus pais ou minha família quer que eu siga essas coisas depois de terminar a faculdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou estar a aprender essas coisas nas primeiras 2 horas do dia e quando terminar o curso eles vão me disponibilizar as coisas, as ferramentas que eu quero. Então eu andava a praticar essas coisas. Então quando meus pais decidiram cagar para mim, like, desistir de mim, foi quando eu comentei isso com o meu brother. Eu comentei, tipo, aqui as coisas estão assim, 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 meus pais me largaram, mas para o meu plano era esse de ter um microfone, ter uma câmera para produzir música, produzir vídeos, para gerar dinheiro, para poder investir nessa coisa aqui do mercado financeiro. Foi quando ele pergunta, like, bro, essa coisa de mercado financeiro é o que, afinal, como é que funciona isso? Eu depois lhe expliquei, like, bro, mercado financeiro, especialmente este mercado aqui que é de câmbio de moedas internacionais, é um mercado que movimenta 5 trilhões, na época eram 5 trilhões de dólares diariamente. Então ele disse, bro, isso aí eu também estou busy, isso aí gostei, então vamos aprender juntos, isso aí não fala para ninguém. Então quando eu depois saí para ir pegar as minhas tralhas no local onde eu vivia, para ir pegar as minhas roupas e tal, dia seguinte eu voltei. Quando eu volto, ele diz que comentou com um primo. Então o primo dele estudava com alguém que já estava nesse mercado há um bom tempo, e esse tal colega, né, do primo dele, ele havia levantado 300 mil para ir gastar só no final do ano, 300 mil que ele havia feito nesse mercado financeiro. Foi quando eu disse, não, para facilitar todo o processo, vamos falar com esse gajo para nos ensinar, podemos lhe pagar, ele vai nos ensinar, vai facilitar o processo. Foi quando ligamos para esse tal gajo, perguntamos o preço que ele cobrava, e na época eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Foi quando eu decidi fazer uma ligação, like, nem foi uma, foram muitas ligações para meus bradas, meus primos e tal, a pedirem emprestado dinheiro para aprender essa cena. Então, depois de eu aprender aquilo, eu percebi que aquilo valia muito mais que aquele dinheiro que aquele gajo nos cobrou. E foi quando um dos meus tios mandou dinheiro para eu voltar para a minha terra natal, para negociar o que eu ia querer, né? Como é que podíamos fazer, como é que poderíamos chegar a um acordo. E nessa época aí, eu voltei para Chibuto, que é a minha terra natal. Quando cheguei em casa, meu pai me arrancou o computador e minha cota pegou o computador, foi esconder, e ele não gostou daquilo, perguntou onde é que estava o computador e tal, e acabou batendo na minha cota e tal, e aquilo me doeu. Eu depois peguei minha pasta e fui embora sem computador. Na época eu nem tinha smartphone, porque havia trocado o meu SE por uma câmera que depois estragou-se por eu emprestar meus bradas e tal para sacarem fotos normais. Da câmera acabou se estragando e eu não tinha telefone, não tinha computador, só tinha uma bombinha azul e estava embaixo mesmo, não tinha nada. Então fui ver em casa da minha avó desta vez. Então, em casa da minha avó eu não tinha computador, eu saí para falar com o meu brada, me emprestou o computador dele para eu estar a acompanhar o mercado
enquanto também li alguns livros, porque eu gosto muito de ler no computador dele. Mas na época eu percebi que, ok, para eu investir nesse mercado, eu preciso de dinheiro. E pelo que eu estou a ver, sair para procurar emprego não está-me a cair bem, não é uma boa ideia. Então o que eu fiz? Eu depois liguei para o meu mentor, o gajo que me ensinou. Eu lhe disse: bro, tu podes me enviar aquele material que você usou para me ensinar, para me gimar. Ele enviou o material. Foi quando eu já saí para procurar alguém que pudesse, que estivesse disposto. Procurei alguém que estivesse disposto, alguém que pudesse, quisesse pagar para eu ensinar também. Porque se eu paguei para ter aquele conhecimento, quer dizer que outra pessoa também estaria disposta a pagar para ter o mesmo conhecimento. Então eu comecei a sair para caçar clientes. Então, na maioria das vezes, os clientes com quem eu falava sempre diziam, tipo, ok, vou dar sinal e tal, nunca mais davam sinal. Outros rejeitavam, tipo, logo de primeira, porque não estavam familiarizados com nada. E depois de falar com volta de 40 e tal pessoas, foi quando eu encontrei um gajo só. E esse gajo encontrei por quê? Encontrei porque um meu brada explicou para ele o que eu fazia e a pessoa gostou e me chamou para explicar ainda mais. Então eu cheguei lá, expliquei a situação e depois o gajo perguntou o preço, cobras quanto para me ensinar essa cena? Então, na época eu comecei com um preço baixo, né? Tipo, eu cobrava um valor muito baixo, que nem 10 mil. Então, cada vez mais que eu falava com mais pessoas e as pessoas negavam, eu aumentava o preço, porque eu via que, ok, a mesma quantidade de energia que eu estou a gastar para ter 10 mil meticais é a mesma que eu gasto, por exemplo, para ter 50 mil meticais. Foi quando subiu o preço, e quando eu conheci esse cliente aí, ele perguntou o preço, eu disse 50 mil. Ele disse: nada, esse dinheiro é muito. Eu disse: bro, esse dinheiro não é muito, porque o que eu quero te ensinar vai te colocar dentro de um mercado que vale trilhões. Então eu não sei se tu estás a perceber a grandeza da coisa que eu estou a trazer. E eu fui sincero com ele, porque eu disse: bro, eu não tenho nada agora, acabo de deixar a faculdade, tipo, praticamente não estou a estudar. Estava a fazer faculdade, praticamente quarto ano aquilo. E eu estou a seguir aquilo, estou a seguir aquela cena porque, depois eu falei para o gajo que estou a seguir esse mercado porque eu acredito nele, se eu não tenho capital, então eu vir te treinar é uma forma de eu conseguir esse capital para eu investir lá. Então ele depois percebeu, tipo, esse aqui tem conhecimento, mas não tem capital. Então ele concordou, disse: ok, eu vou te pagar esse taco, mas vais ter que me ensinar tudo mesmo, não podes deixar nada. Então foi quando eu depois relaxei e passaram-se uns 2 meses. Aquele gajo depois me contacta, diz: bro, já tenho dinheiro, venha lá. Eu desci, cheguei lá, lhe treinei e foi um treinamento de 3 dias. E depois do terceiro dia é quando ele diz: bro, o que você me ensinou vale muito mais que 50 mil, agora eu estou a perceber. Então quando ele disse aquilo, eu fiquei muito entusiasmado e percebi que na verdade não estava perdido. E alguns meses depois ele me ligou, eu já estava em Maputo. Ele me ligou a dizer: hoje eu tens que voltar aqui, aquilo que me ensinaste para tá a dar frutos. Foi quando eu já voltei. E quando voltei, ele chegou e mostrou a conta. Tinha $3.300. E $3.300 partiam de onde? Partiam de uma conta de $20 que ele pediu para eu depositar para ele. Então eu depositei os $20 e ele puxou para $3.300. Foi quando eu percebi que, na verdade, essa cena tem poder. Então, depois dessa experiência, eu comecei já a refletir no que havia acontecido. Eu percebi que na verdade é possível
É possível, é possível você fazer dinheiro sem ter dinheiro e sem ter diploma. E a maioria das pessoas que... Tipo, muitas pessoas negaram, né? Quando eu falei a princípio. E agora estão a passar por coisas piores porque negaram. E as coisas só vão piorar se elas não mudarem. Então é mais ou menos isso que eu quero falar hoje.